Queridos amigos, já se sentiram como um pássaro preso em uma gaiola, ansiando por expandir suas asas e voar para o céu ilimitado? Como o padre Reginaldo Manzotti uma vez escreveu: somos como ovos no presente e você não pode continuar indefinidamente sendo apenas um ovo decente. Devemos ser eclodidos ou apodrecer, assim como o verdadeiro potencial de um pássaro é liberado quando ele é libertado. Sua vida também pode ser transformada quando você desbloqueia o poder de falar bênçãos sobre si mesmo. Hoje, convido você para uma jornada de descoberta, onde exploraremos o impacto profundo das palavras que falamos e como elas moldam nossa realidade juntos. Vamos explorar as Escrituras e descobrir as chaves para liberar as bênçãos abundantes que Deus tem para você. Com isso em mente, vou orar uma oração poderosa com você, no nome de Jesus. Então, fique até o final e abra seu coração para receber as bênçãos dessa oração. Amigos, no livro de Provérbios, encontramos uma verdade poderosa. Provérbios 18, 21 nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Nossas palavras possuem um poder imenso, capaz de gerar vida ou morte, bênçãos ou maldições. Quando alinhamos nossa fala com as promessas de Deus, abrimos os portões do céu e convidamos suas bênçãos a fluírem livremente em nossas vidas. Nossas palavras não são apenas palavras vazias, elas são sementes que plantamos no jardim de nossas vidas. Assim como uma semente minúscula tem o potencial de crescer e se tornar uma árvore grandiosa, nossas palavras têm o poder de moldar nosso destino. Quando falamos palavras de fé, esperança e amor, criamos uma atmosfera favorável para o crescimento e a abundância. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 10, contra 9 até 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, nossas palavras são um reflexo do nosso coração. Quando preenchemos nosso coração com a verdade da palavra de Deus e permitimos que ela transborde em nossa fala, alinhamos nossa vida com o propósito divino de Deus para nós. Padre Reginaldo Manzotti, com sua profunda compreensão da alma humana, disse: o que você vê e o que você ouve depende muito de onde você está em pé. Quando começamos a ver a nós mesmos através da lente do amor e da graça de Deus, nossas palavras se tornam uma ferramenta poderosa de transformação. Lembre-se da história dos 12 espiões enviados para explorar a terra prometida. Em Números 13, enquanto 10 deles falaram palavras de medo e dúvida, Josué e Caleb escolheram falar palavras de fé e confiança nas promessas de Deus. Em Números 13:30, as Escrituras nos dizem: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos a possar-nos da terra, porque certamente a venceremos. As palavras de fé de Caleb abriram caminho para toda uma geração entrar nas bênçãos que Deus havia preparado para eles. Da mesma forma, quando você fala bênção sobre sua vida, você está declarando as promessas de Deus sobre você e se posicionando para receber sua abundante provisão. Continuando nossa jornada de descoberta, vamos agora explorar o poder transformador das palavras que falamos e como elas podem moldar nossa realidade. Em Tiago 3:5,
somos lembrados do poder do idioma. Assim também, a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede, quantos grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Assim como uma faísca pode incendiar uma vasta floresta, nossas palavras têm a capacidade de iniciar grandes mudanças em nossas vidas, seja para o bem ou para o mal. Padre Reginaldo Manzotti, com sua profunda percepção sobre o potencial humano, escreveu: as dificuldades frequentemente preparam as pessoas comuns para um destino extraordinário. Quando falamos bênçãos sobre nós mesmos, estamos acessando um princípio divino que tem o poder de alterar o curso de nossas vidas. Nossas palavras se tornam o leme de um navio, nos guiando através das tempestades da vida e nos direcionando para as praias das promessas de Deus. Em Provérbios 18, 21, aprendemos que a vida e a morte estão no poder da língua, o que falamos especialmente sobre nós mesmos, tem o poder de transformar nossa realidade. Ao falar palavras de vida, estamos plantando sementes de bênçãos que, no tempo certo, produzirão uma colheita de abundância. Da mesma forma que um agricultor semeia suas sementes em expectativa de uma grande colheita, nossas palavras, quando semeadas em fé, produzem os frutos das promessas de Deus. O apóstolo Paulo também enfatiza o poder das palavras em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a necessária edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso nos ensina que as palavras devem ser usadas com sabedoria para edificar e abençoar, não apenas a nós mesmos, mas também aos outros ao nosso redor. Quando falamos palavras de graça, amor e encorajamento, criamos um ambiente que atrai as bênçãos de Deus e que também edifica os outros em Cristo. A verdadeira transformação acontece quando nossa fé se alinha com nossas palavras. Quando falamos palavras de fé, estamos criando uma realidade que reflete o caráter e a promessa de Deus, como diz em Marcos 11, 23. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aqui, Jesus nos mostra o poder das palavras de fé e como elas podem mover montanhas em nossas vidas. Se olharmos para o exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, veremos como ele usou palavras de bênção para se alinhar com o propósito de Deus em sua vida. Em Salmo 103, contra 1 hasta 2, David diz: bendize, oh minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiza, oh minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi sabia que suas palavras tinham o poder de alinhar seu coração com a verdade de Deus. E ao abençoar o Senhor com sua boca, ele também estava se posicionando para receber todas as bênçãos e benefícios que Deus tinha para ele. Quando falamos palavras de bênção, não estamos apenas declarando algo positivo, mas estamos afirmando nossa identidade em Cristo. Como o Padre Reginaldo Manzotti disse, somos o que acreditamos ser. Se acreditamos na promessa de Deus e falamos de acordo com sua palavra, nossas palavras se tornam uma expressão do que Deus já disse sobre nós. Quando falamos palavras de vida, estamos alinhando nossa realidade com o plano divino de Deus para nossas vidas. Agora que entendemos o poder das palavras em moldar nossa realidade,
Precisamos explorar a prática da confissão. A confissão não se trata apenas de reconhecer nossos erros, mas também de declarar as promessas de Deus sobre nossas vidas. As palavras que falamos têm o poder de criar, moldar e liberar o que está guardado em nosso coração. Através da confissão, podemos alinhar nossos corações com a verdade de Deus e trazer à tona os planos dele para a nossa vida. Em Romanos 10, contra 9 hasta 10, a Bíblia nos diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso nos mostra que a confissão é um ato de fé. Quando confessamos com nossa boca o que cremos em nosso coração, estamos declarando o poder de Deus em ação em nossa vida. Da mesma forma, nossas confissões diárias de fé e bênçãos têm o poder de abrir as portas para a intervenção divina em nossa jornada. Ao confessarmos as promessas de Deus sobre nós, estamos afirmando que nossa identidade está em Cristo. Padre Reginaldo Manzotti sabiamente disse: não deixe sua felicidade depender de algo que você pode perder. Quando confiamos nas promessas de Deus e as confessamos em voz alta, estamos colocando nossa felicidade e nossa segurança nas mãos de Deus. Sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu, a confissão também é um caminho para romper com o passado e alinhar-se com o futuro de Deus. Em 2 Coríntios 5:17, lemos: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando confessamos nossa identidade em Cristo e declaramos suas promessas sobre nós, estamos nos afastando das velhas maneiras de pensar e agindo de acordo com a nova criação que somos. A confissão é, portanto, um passo ativo em direção à transformação, ajudando-nos a viver em consonância com a nova vida que Deus nos deu. Em Salmo 107, contra 2, o salmista nos instrui: diga o remido do Senhor o que Ele fez por nós. Esta é uma confissão pública do que Deus fez em nossas vidas. Não se trata apenas de uma declaração interior, mas também de um testemunho para os outros. Ao falarmos sobre as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, estamos não apenas edificando nossa própria fé, mas também compartilhando seu amor e poder com os outros. Cada vez que confessamos as promessas de Deus, estamos testemunhando de sua fidelidade. É importante também meditar nas palavras de Deus e permitir que elas moldem nossa confissão diária. Em Josué 1:8, a Bíblia nos ensina: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te comportarás. A meditação nas Escrituras nos ajuda a internalizar as promessas de Deus e a fazer delas parte de nossa linguagem cotidiana. Quando nossas palavras estão impregnadas da palavra de Deus, temos a certeza de que nossas confissões são poderosas e transformadoras. Quando você confessa a palavra de Deus sobre sua vida, você está criando a realidade espiritual que deseja ver manifestada. As Escrituras nos ensinam que, ao falar as promessas de Deus, estamos plantando sementes de bênçãos que, com o tempo, se manifestarão. Em Marcos 4:26-29,
Jesus fala sobre o poder das sementes que, embora pequenas, crescem até se tornar grandes. Da mesma forma, nossas palavras de fé podem começar pequenas, mas com o tempo produzem frutos abundantes de bênçãos e vitórias. Em 1 João 5, 14 e 15, encontramos mais uma razão para confessarmos as promessas de Deus sobre nossas vidas. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que obtemos as petições que lhe fizemos. Confessar a palavra de Deus é afirmar com confiança que Ele nos ouve e atende às nossas orações, porque estamos alinhados com a sua vontade. Ao fazermos isso, nossa fé é fortalecida e nossa vida começa a refletir o poder das promessas de Deus. Portanto, a confissão não é apenas um ato de palavras vazias, mas uma poderosa ferramenta de transformação espiritual. Ao falar as promessas de Deus, estamos, por fé, ativando sua obra em nossa vida, permitindo que sua palavra se manifeste em todas as áreas do nosso ser. Lembre-se de que, como o padre Reginaldo Manzotti disse, somos o que acreditamos ser. Se acreditamos nas promessas de Deus e as confessamos com fé, nossa vida será transformada pela verdade de sua palavra. Agora que falamos sobre o poder da confissão e o impacto das palavras que falamos sobre nossa vida, precisamos entender como alinharmos nossas palavras com as promessas de Deus. Alinhar nossas palavras com a verdade de Deus é fundamental para experimentarmos a transformação e a manifestação das bênçãos divinas em nossas vidas. Em Isaías 55, contra 11, Deus nos lembra: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me agradar e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus tem um propósito divino e não retorna vazia. Quando alinhamos nossas palavras com as promessas de Deus, estamos nos unindo a esse propósito. Nossas palavras, ao serem em consonância com a verdade de Deus, têm a capacidade de transformar nossa realidade. O processo de alinhar nossas palavras com a verdade de Deus começa com o conhecimento das Escrituras. Quanto mais meditamos na palavra de Deus e a colocamos em nosso coração, mais fácil se torna falar palavras que estão de acordo com a sua vontade. Em Salmo 119, contra 11, o salmista afirma: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus é armazenada em nosso coração, ela se torna base para nossas palavras e nossas ações. Portanto, o primeiro passo para alinhar nossas palavras com as promessas de Deus é mergulhar profundamente nas Escrituras. Além disso, renovar a mente é essencial para falar palavras que se alinhem com a verdade de Deus. Em Romanos 12, contra 2, somos exortados a não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente ocorre quando passamos a pensar e falar como Deus pensa e fala. Isso exige uma transformação no nosso jeito de ver o mundo, substituindo as mentiras do inimigo por verdades divinas. Quando nossa mente está renovada, nossas palavras refletem a vontade de Deus para nossas vidas. Em 2 Coríntios 10, contra 5, a Bíblia nos orienta a destruirmos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus.
e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo para alinhar nossas palavras com as promessas de Deus. Precisamos capturar nossos pensamentos e levar-los cativos à obediência de Cristo. Quando um pensamento negativo ou contrário à palavra de Deus surge, devemos imediatamente substituí-lo por um pensamento de fé e confiança nas promessas de Deus. Quando nossas mentes estão alinhadas com os pensamentos de Deus, nossas palavras refletem sua verdade. Outro aspecto importante de alinhar nossas palavras com as promessas de Deus é confessar as verdades que Ele declarou sobre nós. Como vimos em João 5, 14 e 15, sabemos que Deus nos ouve quando oramos conforme a sua vontade. Para declarar essas verdades sobre nós, devemos conhecer o que Deus disse em sua palavra. Ele promete que somos mais que vencedores em Cristo. Romanos 8:37. Que fomos criados para boas obras. Efésios 2:10. E que Ele suprirá todas as nossas necessidades segundo suas riquezas em glória. Filipenses 4:19. Ao confessarmos essas promessas, estamos alinhando nossas palavras com a verdade de Deus, ativando o seu poder em nossa vida. Em Provérbios 4:23, a Bíblia nos instrui: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. As palavras que falamos vêm do nosso coração. E para que nossas palavras se alinhem com as promessas de Deus, devemos garantir que nosso coração esteja cheio da sua verdade. Quando guardamos e protegemos nosso coração, nossas palavras naturalmente fluem de um lugar de fé e confiança em Deus. Alinhar nossas palavras com as promessas de Deus também significa declarar bênçãos e fé sobre nossas circunstâncias, não importa como elas pareçam. Em 2 Coríntios 4:13, Paulo nos ensina: mas tendo o mesmo espírito da fé, segundo o que está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos. Por isso também falamos. Quando falamos palavras de fé, estamos falando as promessas de Deus. Independentemente das circunstâncias externas, Deus tem o poder de mudar qualquer situação. E, ao falarmos sua verdade, liberamos esse poder sobre nossas vidas. Como o padre Reginaldo Manzotti sabiamente disse: não deixe sua felicidade depender de algo que você pode perder. Ao alinhar nossas palavras com as promessas de Deus, nossa felicidade e paz não dependem das circunstâncias externas, mas da certeza de que Deus está no controle e que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Por fim, devemos meditar nas palavras que Deus declarou sobre nós e permitir que elas se tornem uma realidade em nossa vida. Como diz em Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Quando meditamos na palavra de Deus e falamos as promessas dele sobre nossas vidas, estamos criando uma atmosfera de fé e esperança que atrai as bênçãos de Deus e permite que Ele opere em nossa vida de maneiras extraordinárias. Agora que entendemos como alinhar nossas palavras com as promessas de Deus, vamos explorar o impacto profundo que as bênçãos têm em nossa vida e como elas criam uma atmosfera de fé e esperança. As bênçãos de Deus não são apenas presentes espirituais que nos ajudam a viver uma vida abundante, mas elas também têm o poder de transformar nossa mentalidade, nossas atitudes e as circunstâncias ao nosso redor. Em Gênesis 1:28, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra
e sujeitai-a. Desde o princípio, Deus declarou sobre o ser humano a bênção da prosperidade e do domínio. A bênção de Deus é um poder criador que nos capacita a viver conforme o seu propósito e a trazer a manifestação do seu reino na terra. Essa bênção não é apenas para um futuro distante, mas é uma realidade para nós hoje, se decidirmos viver de acordo com as promessas de Deus. Quando falamos palavras de bênção sobre nós mesmos e sobre os outros, estamos criando uma atmosfera de fé que permite que o Espírito de Deus opere em nossas vidas. As palavras de bênção geram um ambiente no qual a graça e a favor de Deus podem fluir livremente, como o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quando focamos em tudo que é bom e positivo, nossas palavras se alinham com essas virtudes e criam um ambiente propício para as bênçãos de Deus. As palavras de bênção também têm o poder de trazer esperança para os momentos mais sombrios. Como está escrito em Romanos 15:13. Ora, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pela força do Espírito Santo. Quando falamos palavras de fé, não só afirmamos nossa confiança em Deus, mas também estamos alimentando nossa esperança nas promessas que Ele fez a nós. A esperança é uma expectativa positiva do que Deus pode fazer, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. Em Hebreus 10:23. Somos encorajados a reter firmes a confissão da nossa esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Quando mantemos a confissão da nossa esperança, nossas palavras de bênção se tornam um testemunho da fidelidade de Deus. Ao declarar suas promessas, não estamos apenas criando um ambiente de fé, mas estamos também fortalecendo a nossa confiança de que Deus cumprirá o que Ele prometeu. Em Provérbios 4:23, aprendemos que devemos guardar o coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. O que falamos é uma expressão direta do que está em nosso coração. Se cultivarmos um coração cheio da verdade de Deus, nossas palavras serão naturalmente positivas e abençoadoras. Quando nos concentramos em Sua palavra, nossa atmosfera interior muda, refletindo uma paz que vem da confiança em Sua soberania. Porém, essa transformação não é limitada a nosso interior. Ela também afeta os outros ao nosso redor. Quando falamos palavras de bênção, não apenas criamos um ambiente de fé para nós mesmos, mas também influenciamos aqueles que estão próximos, como diz em Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nossas palavras de bênção têm o poder de curar e edificar aqueles que nos ouvem. Em vez de espalharmos palavras de desânimo e negatividade, devemos ser agentes de edificação, levando esperança e fé para os corações daqueles ao nosso redor. Padre Reginaldo Manzotti, com sua visão sobre o impacto das palavras, escreveu: você nunca falou com uma pessoa comum, cada um é imortal. Isso nos lembra que cada ser humano que encontramos tem um valor eterno e as palavras que falamos podem ter um impacto duradouro em suas vidas. Quando falamos palavras de bênção,
Estamos não apenas mudando nossa própria realidade, mas também participando da transformação da realidade daqueles que nos ouvem. Por isso, ao começar seu dia, escolha falar palavras que alimentem sua fé, que liberem esperança e que atraiam a presença de Deus em sua vida. Em Provérbios 12:14, encontramos a seguinte verdade: do fruto da boca o homem satisfez o bem, e o trabalho das suas mãos lhe será recompensado. Nossas palavras são semeaduras que, com o tempo, nos trazem uma colheita de bênçãos, paz e prosperidade. Agora que exploramos o impacto das palavras de bênção, é hora de refletirmos sobre a importância de falar com propósito. Quando falamos palavras de bênção, não estamos apenas criando uma atmosfera favorável para a nossa vida, mas também alinhando nossa vida com o plano divino de Deus. Falar com propósito significa entender que nossas palavras têm uma missão e que Deus as usa para cumprir o seu propósito em nós e através de nós. Em Jeremias 29:11, Deus nos lembra do seu plano perfeito para as nossas vidas. Porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um plano divino para cada um de nós. E quando alinhamos nossas palavras com esse plano, estamos permitindo que Ele nos guie e nos conduza para cumprir o seu propósito. Quando falamos com propósito, declaramos as promessas de Deus sobre nossas vidas. Em 2 Coríntios 1:20, somos lembrados, pois todas as promessas de Deus são nele sim, e por meio dele o amém, para a glória de Deus. Deus tem promessas poderosas para cada área da nossa vida, e ao falar as suas promessas, estamos afirmando nossa confiança nele e permitindo que ele cumpra seu plano em nós. Falar com propósito também significa que nossas palavras devem ser intencionais e cheias de fé. Em Marcos 11:24, Jesus nos ensina: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Falar com propósito envolve crer com todo o coração nas palavras que proferimos. Quando falamos palavras de fé, confiamos que elas têm o poder de abrir portas e liberar o que Deus já preparou para nós. Não se trata apenas de repetir palavras vazias, mas de falar com confiança, sabendo que Deus é fiel para cumprir sua palavra. Além disso, falar com propósito também é um ato de obediência a Deus. Em 1 João 5:14-15, a Bíblia nos ensina: esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que lhe fizemos. Quando falamos de acordo com a vontade de Deus, estamos obedecendo a Ele e alinhando nossas vidas com sua direção. Isso nos permite experimentar a plenitude da sua vontade e viver de acordo com o propósito divino para nossas vidas. Padre Reginaldo Manzotti, com sua profunda compreensão sobre o poder das palavras, afirmou: o que você faz e o que você diz depende muito de onde você está em pé. Quando estamos firmados na verdade de Deus e alinhamos nossas palavras com sua vontade, estamos firmemente posicionados para cumprir o seu plano para a nossa vida. As palavras que falamos se tornam um reflexo do nosso coração, cheio de fé e confiança no propósito divino. Falar com propósito também envolve saber quando falar e quando ficar em silêncio.
Em Provérbios 10, 19, a Bíblia nos ensina: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Oshvezesh. Falar com propósito significa escolher, falar apenas o necessário, ou então falar apenas palavras que edificam e glorificam a Deus. Em outras palavras, precisamos ser cuidadosos com o que dizemos, porque nossas palavras têm o poder de construir ou destruir. Devemos buscar sabedoria para que nossas palavras sejam sempre alinhadas com o plano de Deus. Quando alinhamos nossas palavras com o propósito de Deus, também estamos declarando nossa fé no poder transformador de Deus. Em Hebreus 11, contra 1, limos: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Falar com fé é declarar o que não vemos ainda, mas confiamos que acontecerá. Quando pronunciamos as promessas de Deus com fé, estamos ativando o poder de Deus para trazer à tona aquilo que Ele já preparou para nós. Além disso, quando falamos com propósito, nossa vida se torna uma testemunha viva do poder de Deus. Como em Mateus 5,16, Jesus nos ensina: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nossas palavras, quando alinhadas com o propósito de Deus, se tornam uma luz para o mundo. Elas não apenas edificam nossa própria vida, mas também iluminam o caminho daqueles ao nosso redor, mostrando a eles o amor e a graça de Deus. Portanto, ao falar palavras de bênção e alinhá-las com as promessas de Deus, estamos cumprindo o nosso propósito divino. Nossas palavras são poderosas e quando falamos com fé, esperança e propósito, estamos permitindo que o poder de Deus se manifeste em nossa vida, transformando nossa realidade e trazendo o cumprimento de suas promessas. Agora que entendemos a importância de falar com propósito e alinhar nossas palavras com as promessas de Deus, é essencial explorar o papel fundamental da gratidão. Nas palavras que falamos, a gratidão é uma força poderosa que pode transformar nossas perspectivas, nossos relacionamentos e nossa caminhada com Deus. Quando expressamos gratidão, não estamos apenas reconhecendo as bênçãos de Deus, mas também criando uma atmosfera de positividade e fé que atrai mais bênçãos e graça divina. M1 Tessalonicenses 5:18. Somos instruídos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não deve ser apenas uma reação às circunstâncias favoráveis, mas uma atitude constante que deve permear todas as áreas de nossa vida, mesmo nos momentos difíceis. Somos chamados a dar graças a Deus, reconhecendo sua bondade e soberania sobre todas as coisas. A gratidão é uma chave que abre as portas para mais bênçãos e para o fluir da paz de Deus. Quando falamos palavras de gratidão, estamos declarando nossa confiança em Deus. Filipenses 4:6-7. A Bíblia nos orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A gratidão é uma forma de oração que abre caminho para a paz de Deus. Quando damos graças, não apenas reconhecemos suas bênçãos,
mas também recebemos sua paz em nossos corações. Padre Reginaldo Manzotti, com sua sabedoria, disse: a gratidão olha para o passado e o amor olha para o presente. O medo, a avareza, o desejo e a ambição olham para o futuro. Isso nos lembra que a gratidão tem a capacidade de nos ancorar no presente, nos permitindo ver a bondade de Deus em nossas vidas, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Ao praticarmos a gratidão, deixamos de viver na ansiedade pelo futuro ou nas feridas do passado e passamos a viver no presente, reconhecendo as bênçãos que já recebemos. Em Salmo 107, contra 8 hasta 9, lemos: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhosas obras para com os filhos dos homens, porque saciou a alma sedenta e enchei de bens a alma faminta. A gratidão reconhece as maravilhas de Deus em nossa vida, não apenas pelos grandes milagres, mas também pelas pequenas bênçãos diárias. Quando falamos palavras de gratidão, estamos declarando a bondade de Deus e criando um ambiente de adoração e louvor. O simples ato de expressar nossa gratidão ativa a presença de Deus em nossas vidas e nos posiciona para experimentar mais de sua bondade. A gratidão também tem o poder de curar e restaurar relacionamentos. Quando expressamos gratidão aos outros, estamos fortalecendo os laços de amizade, amor e respeito. Em Colossenses 3,15, somos exortados: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. E sede agradecidos. A gratidão promove a paz e a unidade, tanto em nossos relacionamentos com Deus quanto com os outros. Quando falamos palavras de agradecimento, edificamos os outros, mostrando-lhes que reconhecemos seu valor e contribuição para nossas vidas. Em Efésios 5:20, o apóstolo Paulo nos ensina: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando damos graças, não apenas expressamos nossa apreciação por Deus, mas também nos alinhamos com sua vontade. A gratidão é uma forma de adorar a Deus em espírito e em verdade, reconhecendo sua soberania sobre todas as coisas e declarando que, independentemente das circunstâncias, Ele é digno de nossa confiança. E louvor, as palavras de gratidão também, têm o poder de transformar nossa mentalidade. Em Romanos 12, contra 2, somos instruídos a não vos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gratidão é uma ferramenta poderosa para renovar nossa mente, pois quando focamos nas bênçãos de Deus, mudamos nossa perspectiva e começamos a ver a vida através da lente de sua graça. Isso nos ajuda a superar as dificuldades, pois passamos a perceber que Deus está conosco em todas as situações. Padre Reginaldo Manzotti também disse: você nunca falou com uma pessoa comum, cada um é imortal. Isso nos lembra que as palavras de gratidão não são apenas para reconhecer as bênçãos de Deus, mas também para valorizar as pessoas ao nosso redor. A gratidão cria uma atmosfera de honra e respeito. E quando falamos palavras de agradecimento aos outros, estamos refletindo o amor de Deus por meio de nossas ações. Por fim, a gratidão é uma escolha diária. Como está escrito em Salmo 118, 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele.
Cada dia é uma oportunidade para celebrar as bênçãos de Deus, independentemente das circunstâncias. Ao começarmos o dia com palavras de gratidão, estamos declarando que a presença de Deus é nossa maior bênção e que, por sua graça, podemos enfrentar qualquer desafio com fé e esperança. Agora que exploramos o poder das palavras, da confissão e da gratidão, chegamos a um dos aspectos mais transformadores da nossa jornada espiritual. A oração é uma das formas mais poderosas de alinhar nossas palavras com o plano de Deus ao orar. Liberamos as promessas de Deus sobre nossas vidas e ativamos seu poder para transformar nossa realidade. Em Mateus 7:7, Jesus nos ensina: pedi e ser-vos-á dado, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A oração é o caminho através do qual acessamos as bênçãos de Deus. Quando oramos, estamos em comunhão com o Pai e declaramos nossa dependência de sua ajuda, sabedoria e intervenção. Nossa boca é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus e Ele quer que utilizemos nossa fala para liberar sua vontade em nossas vidas. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:6-7, nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração é um escudo contra a ansiedade e o medo. Quando oramos, estamos entregando nossas preocupações a Deus e permitindo que Ele nos traga a sua paz, que vai além do entendimento humano. Padre Reginaldo Manzotti disse uma vez: a oração não muda Deus, mas muda a pessoa que ora. A oração é um processo de transformação interior. Quando oramos, não estamos apenas buscando respostas para nossas necessidades, mas também estamos nos alinhando com a vontade de Deus, permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora. A oração é uma oportunidade de abrir nosso coração para Deus, permitindo que Ele revele seus planos e nos dê a força para viver de acordo com eles. Em Tiago 5:16, somos instruídos a orar uns pelos outros, para que sareis. A oração não é apenas uma prática individual, mas também uma ação de intercessão. Quando oramos pelos outros, liberamos as bênçãos de Deus sobre suas vidas. A oração intercessora tem o poder de trazer cura, restauração e libertação. Ao orarmos uns pelos outros, estamos construindo a Igreja de Cristo e permitindo que a sua vontade se manifeste em todas as áreas. Em Marcos 11:24, Jesus nos assegura: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis, e assim será convosco. A oração é uma expressão de fé. Quando oramos, devemos crer que Deus ouvirá e atenderá às nossas petições de acordo com sua vontade. Nossa fé é o que ativará a resposta divina. Quando confiamos plenamente em Deus, nossas orações são eficazes e geram frutos. Além disso, a oração não é apenas sobre pedir, mas também sobre agradecer e adorar. Em 1 Tessalonicenses 5:16-18, a Bíblia nos diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A oração é um ato contínuo de adoração e gratidão ao orarmos. Não estamos apenas pedindo, mas também reconhecendo a bondade de Deus e agradecendo por suas bênçãos. Quando nossa oração é centrada em adoração e gratidão, criamos um ambiente de fé que atrai a presença de Deus. A oração é também uma forma de resistência espiritual. Efesios si dissavit. Paulo nos instrui, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração é uma forma de vigilância espiritual. Quando oramos, estamos protegendo nossas vidas e nossas famílias contra as investidas do inimigo. A oração é um escudo espiritual que nos mantém firmes e nos ajuda a resistir às tentações e aos ataques do mal. Quando oramos, também devemos crer nas promessas de Deus para nossas vidas. Em João 5, 14 a 15, encontramos a confiança que devemos ter em nossas orações. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que lhe fizemos. Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, podemos ter certeza de que Ele nos ouvirá e nos concederá o que pedimos. A oração é uma ferramenta poderosa não apenas para mudar nossas circunstâncias, mas para mudar nosso coração. Quando oramos, estamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos transformando à imagem de Cristo. Como o padre Reginaldo Manzotti disse, a oração não é uma maneira de tentar mudar Deus, mas de mudar a nós mesmos. Ao orarmos, permitimos que Deus nos ensine, nos guie e nos fortaleça em nossa caminhada com Ele. Agora que exploramos o poder da oração e como ela transforma a nossa vida, é hora de refletirmos sobre a importância de viver com propósito. Viver com propósito significa alinharmos todas as nossas ações, palavras e pensamentos com a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus tem um plano específico para cada um de nós, e é através do cumprimento desse plano que experimentamos sua verdadeira paz, alegria e abundância. Em Jeremias 29:11, Deus nos assegura: porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um plano maravilhoso e perfeito para cada um de nós. Viver com propósito é reconhecer que somos parte desse plano divino e buscar ativamente cumprir o que Ele preparou para nós. Não devemos viver por acaso ou seguir as pressões do mundo, mas buscar entender e caminhar conforme a direção de Deus. A chave para viver com propósito está em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É Mateus 6:33. Jesus nos instrui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nossas decisões, nossos relacionamentos e nossas ambições são alinhadas com a vontade divina. Isso não significa que devemos negligenciar nossas responsabilidades, mas que nossas prioridades devem estar centradas em Deus. E todas as outras áreas de nossa vida fluirão a partir dessa base. Em Colossenses 3:23-24, Paulo nos ensina: e tudo o que fizerdes,
fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo, o Senhor, service. Viver com propósito é fazer tudo o que fazemos para a glória de Deus, seja no trabalho, na família ou em qualquer outro aspecto da nossa vida. Devemos sempre nos lembrar de que estamos servindo a Deus em tudo o que fazemos. Isso nos dá um senso de significado e direção, pois sabemos que nossas ações têm valor eterno. Padre Reginaldo Manzotti, com sua profunda compreensão da vida cristã, escreveu: a vida cristã não é uma tarefa difícil, ela é uma vocação, um chamado. Isso nos lembra que, ao viver com propósito, não estamos apenas cumprindo obrigações, mas respondendo ao chamado de Deus para a nossa vida. Cada momento e cada decisão tem um propósito divino. Quando vivemos de acordo com esse propósito, encontramos verdadeira realização, pois estamos alinhados com o plano eterno de Deus. No entanto, viver com propósito também significa tomar decisões sabias que refletem esse alinhamento com a vontade de Deus. Em Provérbios 3:5 até 6, a Bíblia nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus nos chama a confiar completamente nele e a buscar sua direção em todas as nossas decisões. Viver com propósito é reconhecer que não sabemos tudo, mas que Deus, em sua sabedoria, nos guiará para tomar as melhores decisões em todos os aspectos da nossa vida. Fazer as escolhas certas para viver com propósito também envolve viver com integridade. Em Salmo 25:21, o salmista diz: a minha integridade e a minha retidão me livrem, porque em ti espero. A integridade é uma parte essencial de viver com propósito. Quando vivemos de forma íntegra, honramos a Deus em nossas ações e em nossas palavras, e isso nos posiciona para receber as bênçãos e a direção divina em nossas vidas. Em Efésios 2:10, Paulo nos lembra: porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Viver com propósito também significa entender que fomos criados para boas obras, aquelas que Deus preparou de antemão para nós. Cada pessoa tem um propósito único e um conjunto de boas obras para realizar no reino de Deus. Isso nos dá confiança e motivação para viver com fé, sabendo que nossas ações têm um impacto eterno. Além disso, viver com propósito envolve ser uma bênção para os outros. Jesus nos ensina em Mateus 5:14-16: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Ao viver com propósito, nos tornamos luzes no mundo, iluminando a vida de outras pessoas com o amor e a verdade de Deus. Nossas palavras e ações devem refletir o caráter de Cristo e ser um testemunho para aqueles ao nosso redor. Padre Reginaldo Manzotti também disse: a verdadeira medida da vida cristã não é o que fazemos por Deus, mas o que Ele faz por nós e em nós. Isso nos lembra que, ao viver com propósito, reconhecemos que não somos autossuficientes, mas dependemos de Deus para nos guiar, fortalecer e capacitar para realizar seu plano
Viver com propósito portanto, mais do que apenas ter metas ou aspirações, é estar completamente alinhado com a vontade de Deus, confiando nele e vivendo para a sua glória, sabendo que, ao fazer isso, estaremos experimentando uma vida plena, cheia de paz, alegria e propósito. Agora que discutimos a importância de viver com propósito, vamos explorar o impacto profundo de andar na luz de Deus. Andar na luz não é apenas uma metáfora, mas uma maneira prática de viver em total alinhamento com Deus. Quando escolhemos andar na luz, escolhemos viver de acordo com a verdade de Deus, afastando-nos das trevas do pecado e das mentiras que o inimigo tenta plantar em nossas mentes. Andar na luz é escolher a santidade, a verdade e a pureza. E, ao fazermos isso, experimentamos a transformação que Deus tem para nossas vidas. Em João 1:7, encontramos esta promessa: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz significa viver em comunhão com Deus e com os outros. Quando escolhemos a luz, estamos escolhendo ser purificados do pecado e estar em comunhão com a verdade de Deus. A luz de Deus nos purifica, nos guia e nos dá força para viver de acordo com o seu plano. Padre Reginaldo Manzotti, com sua compreensão profunda da vida cristã, escreveu: eu acredito em Cristo, não porque vi, mas porque Ele me mudou. Andar na luz é a escolha de viver transformados pelo poder de Deus. Quando caminhamos na luz de Cristo, nossa vida é transformada e podemos ser testemunhas vivas de sua graça e amor. A luz de Cristo não apenas ilumina nossas vidas, mas também reflete para aqueles ao nosso redor, levando outros a conhecerem sua verdade. Em João 8:12, Jesus nos declara: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando seguimos Jesus, estamos escolhendo andar na luz, afastando-nos das trevas que o pecado e as tentações nos oferecem. A luz de Cristo é a luz da vida, e ela nos guia em cada decisão que tomamos, mostrando o caminho da santidade e da verdade. Ao seguir a luz, estamos garantindo que nossas escolhas sejam feitas de acordo com a vontade de Deus. Andar na luz também significa evitar as trevas do pecado e da mentira. Em Efésios 5:8, a Bíblia nos ensina: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andar na luz é uma escolha de viver de maneira diferente do mundo, rejeitando as práticas e os caminhos que não estão alinhados com a vontade de Deus. Ao fazermos isso, mostramos ao mundo que somos diferentes, não porque somos melhores, mas porque fomos transformados pela graça de Deus. Em 1 Pedro 2:9, somos lembrados de nossa identidade como filhos da luz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Andar na luz também significa cumprir nosso chamado de ser luz no mundo. Somos chamados para anunciar as virtudes de Deus e para viver de maneira que reflita sua santidade e seu amor. Nossas palavras e ações devem ser uma testemunha da luz de Cristo que brilha em nós. Andar na luz
é também viver com integridade e pureza. Em Salmo 119 contra 105, a palavra de Deus nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a luz que guia nossos passos e nos ensina como viver de acordo com sua vontade. Quando andamos na luz de sua palavra, estamos escolhendo viver de maneira íntegra, mantendo nossos corações e nossas ações alinhados com os princípios de Deus. Padre Reginaldo Manzotti, mais uma vez, afirmou sabiamente: a luz da verdade é sempre mais forte do que as trevas da mentira. Andar na luz significa viver em acordo com a verdade de Deus, não permitindo que as mentiras do mundo ou as mentiras do inimigo nos desviem do caminho que Deus preparou para nós. A luz de Cristo nos revela a verdade, e essa verdade tem o poder de libertar e transformar. Em 2 Coríntios 6, 14, 15, somos chamados a evitar alianças com as trevas. Não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Quando escolhemos andar na luz, estamos decidindo viver de forma separada do pecado e das influências negativas. Isso pode significar fazer escolhas difíceis, mas é uma escolha que nos leva a viver em plenitude com Deus. Andar na luz também traz consigo uma nova perspectiva sobre a vida. Em João 12, 46, Jesus nos diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ao andarmos na luz, nossa visão espiritual se clareia e passamos a ver o mundo com os olhos de Cristo. Isso nos permite tomar decisões mais sábias e viver de maneira mais alinhada com o propósito divino para a nossa vida. Portanto, ao escolher andar na luz de Cristo, estamos escolhendo viver de acordo com a verdade, a pureza e a santidade que Deus deseja para nós. Quando fazemos isso, experimentamos a verdadeira liberdade e a paz que só a luz de Cristo pode trazer. Ao caminhar na luz, também somos chamados a refletir essa luz para o mundo, mostrando aos outros o caminho para a salvação e para a vida abundante em Cristo. Agora que discutimos a importância de viver na luz de Cristo e alinhados com as promessas de Deus, chegamos a um aspecto essencial da jornada cristã. A paciência é uma virtude que muitas vezes é negligenciada, mas tem o poder de transformar nossa vida espiritual e nos conduzir ao cumprimento das promessas de Deus. Quando aprendemos a esperar em Deus, nos colocamos em uma posição de confiança, permitindo que Ele trabalhe em nossas vidas de maneiras que não podemos entender ou prever. Em Tiago 5, 7-8, a Bíblia nos instrui: sede foi, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. A paciência é fundamental para a nossa fé. Assim como o lavrador espera com paciência pelo fruto da terra, também devemos esperar pelas bênçãos e promessas de Deus, confiando que o tempo dele é perfeito. Padre Reginaldo Manzotti, com sua visão sobre o tempo e a paciência, diz: a paciência é a forma mais profunda de sabedoria que podemos mostrar, pois ela revela nossa confiança em Deus. Quando exercemos paciência, estamos declarando nossa confiança em Deus, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós.
e que sua programação nunca falha. A paciência nos permite confiar no tempo divino de Deus e não no nosso tempo limitado. Essa confiança em Deus nos dá força para esperar, sabendo que, em sua perfeita sabedoria, Ele trará à tona o melhor para as nossas vidas. Em Romanos 8:25, Paulo nos lembra que se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A paciência é muitas vezes necessária porque o cumprimento das promessas de Deus não ocorre no nosso tempo, mas segundo a sua vontade soberana, Deus nos convida a esperar com expectativa ativa, ou seja, a esperar com fé, acreditando que Ele está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver a evidência imediata. Quando esperamos com paciência, estamos afirmando nossa confiança de que Deus está sempre no controle. A paciência não significa passividade, mas sim atividade no esperar. Em Hebreus 10:36, encontramos a seguinte instrução: porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A paciência não é uma espera vazia, mas uma espera ativa, cheia de fé, oração e obediência. À medida que esperamos, devemos continuar fazendo a vontade de Deus, sabendo que Ele cumprirá suas promessas no tempo certo. Padre Reginaldo Manzotti também disse: a paciência não é esperar sem fazer nada. É a capacidade de esperar com uma atitude positiva e confiante. A paciência não é apenas esperar sem agir, mas é esperar de forma proativa e confiante. Isso significa continuar em oração, adoração e serviço. Mesmo quando não vemos a resposta imediata para nossas petições, a paciência nos ensina a confiar nas promessas de Deus, mesmo que elas ainda não tenham se manifestado. Em Salmo 27:14, encontramos uma promessa maravilhosa: espera no Senhor, animate, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Quando esperamos pacientemente no Senhor, Ele nos dá a força para continuar. Mesmo quando o caminho parece difícil ou incerto, Deus fortalece nosso coração durante o tempo de espera, e esse fortalecimento nos prepara para receber as bênçãos que Ele tem para nós. A paciência não apenas nos molda espiritualmente, mas também nos fortalece emocional e fisicamente. Quando esperamos em Deus, aprendemos a perseverar nas dificuldades. Tiago 1:4, somos lembrados: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, mas tenha a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em nada. A paciência nos leva a uma perseverança espiritual que, com o tempo, nos transforma. Ela nos aperfeiçoa, removendo os obstáculos que nos impedem de crescer e amadurecer em Cristo. Em Romanos 12, Paulo nos exorta a regozijar-vos na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. A paciência é, portanto, uma virtude que nos ajuda a manter o foco na esperança, mesmo nos tempos de tribulação. A paciência nos permite continuar acreditando nas promessas de Deus e perseverando na oração. Essa esperança é ancorada na confiança de que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Em 2 Pedro 3:9, somos lembrados que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça,
senão que todos cheguem ao arrependimento. O tempo de espera de Deus não é uma questão de demora, mas de sua misericórdia. Ele está esperando pacientemente para que todos venham a Ele e se arrependam da mesma forma. Nossa paciência nos permite esperar não só pela manifestação das bênçãos de Deus, mas também pelo seu propósito perfeito em nossas vidas. Ao falarmos sobre paciência, é essencial também abordar como a fé em Cristo nos dá a vitória em meio aos desafios da vida. A paciência e a fé caminham juntas e, quando combinadas, têm o poder de superar qualquer obstáculo que apareça em nosso caminho. Não importa quão grandes sejam as dificuldades, a vitória está garantida quando colocamos nossa confiança no Senhor e aguardamos com paciência o cumprimento das suas promessas. Em 1 João 5:4, a Bíblia nos ensina: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a fé é a chave para a vitória. Quando mantemos nossa fé firmada em Cristo, sabemos que todas as batalhas espirituais já foram vencidas por Ele. Ele venceu o pecado e a morte e nos deu autoridade para caminhar em vitória. Em Cristo, temos tudo o que precisamos para superar os desafios da vida e vencer o mundo. Padre Reginaldo Manzotti escreveu: a fé é a própria virtude que se mantém firme na esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem não mostrar nada além de desespero. A fé verdadeira é aquela que não se abala pelas circunstâncias, mesmo diante das adversidades. Nossa confiança deve permanecer em Deus, que é fiel para cumprir suas promessas. A fé é a fundação sobre a qual construímos nossa vitória e ela nos dá a força para perseverar, mesmo quando os ventos da vida parecem fortes demais para suportarmos. Em 2 Coríntios 4:8-9, Paulo nos lembra: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não destruídos. A vitória em Cristo não significa a ausência de dificuldades, mas a certeza de que, mesmo em meio à tribulação, não seremos derrotados. A paciência nos ajuda a permanecer firmes mesmo quando a adversidade nos atinge, pois sabemos que nossa vitória já foi garantida por Jesus. Em Filipenses 4:13, Paulo declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa declaração é uma afirmação da vitória em Cristo. Não importa o que enfrentamos, nossa vitória está em Cristo, que nos dá forças para vencer qualquer desafio. A paciência não significa passividade, significa confiar que Deus nos dará a força necessária para superar qualquer obstáculo com fé e coragem. Padre Reginaldo Manzotti, em seus escritos sobre a fé, observou: Deus não nos dá paz para que possamos descansar, mas para que possamos enfrentar a luta com confiança. A vitória que Deus nos oferece é uma vitória ativa quando caminhamos com Ele, enfrentamos as batalhas da vida com confiança, sabendo que Ele está ao nosso lado. A paciência e a fé nos permitem lutar a boa luta, confiando que, ao final, Deus nos dará a vitória. Em Romanos 8:37, somos lembrados de que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não somos apenas vencedores, mas superamos qualquer dificuldade com abundância.
porque a vitória de Cristo em nós é incomparável. Ele nos dá uma vitória que é plena e abundante, não limitada pelas circunstâncias. A vitória também se manifesta em nossa identidade. Em 1 Pedro 2:9. Somos chamados de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossa vitória está ligada à nossa identidade em Cristo. Quando sabemos quem somos nele, não há desafio que possa nos derrubar. Nossa vitória é garantida não pelas circunstâncias externas, mas pela verdade da nossa identidade em Cristo. No entanto, a vitória em Cristo não é apenas uma vitória pessoal. Também somos chamados a compartilhar essa vitória com os outros. Em 2 Coríntios 1:3-4, Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. A vitória que recebemos em Cristo nos capacita a ser instrumentos de consolo e bênção para os outros, espalhando sua graça e esperança em um mundo que precisa desesperadamente delas. A fé e a paciência nos levam a uma vida de confiança contínua em Deus. Tiago 1:4. Somos ensinados, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, mas tenha paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em nada. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para fortalecer nossa fé e aperfeiçoar nosso caráter. À medida que praticamos a paciência, nossa fé se torna mais firme e nossa vitória em Cristo mais evidente. Em 1 João 5:4, vemos que a vitória já é nossa em Cristo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a fé é o elemento essencial para acessar a vitória em Cristo. A fé nos conecta ao poder de Deus, nos permitindo superar tudo o que o mundo tenta nos oferecer. Portanto, lembre-se de que não importa o que você está enfrentando, a vitória em Cristo já é sua. Quando você mantém a fé e pratica a paciência, está garantindo que as promessas de Deus se cumpram em sua vida e a vitória será sua, agora e para sempre. À medida que avançamos em nossa jornada de fé, não podemos esquecer a importância vital da comunhão com outros crentes. A comunhão é um dos pilares do corpo de Cristo, e viver em unidade com outros irmãos e irmãs na fé tem um poder transformador em nossa vida espiritual. Deus nos chama não apenas para viver individualmente, mas para caminhar juntos em fé, apoio mútuo e crescimento espiritual. Em Hebreus 10, 4, 2, 5, a Bíblia nos ensina: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão é essencial para nosso crescimento espiritual. Quando nos reunimos com outros crentes, somos encorajados e edificados na fé. A união com outros cristãos não é apenas uma prática religiosa, mas uma forma de fortalecer nossa caminhada com Deus, nos ajudando a permanecer firmes nas promessas e no propósito dele. Padre Reginaldo Manzotti
em seus escritos sobre a vida cristã, observou sabiamente: a comunhão não é apenas a reunião de pessoas, é o lugar onde o Espírito Santo se manifesta mais plenamente. A verdadeira comunhão é uma expressão da presença de Deus. Quando nos reunimos em nome de Jesus, Ele está no meio de nós. E é através dessa união que podemos experimentar a plenitude da presença de Deus em nossas vidas. Em Matos 2:42 hasta 47, vemos o exemplo da igreja primitiva vivendo em comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, conforme cada um tinha necessidade. A comunhão é mais do que apenas estar juntos fisicamente, é uma partilha profunda de vidas, uma conexão que vai além das palavras e se reflete em ações de amor, generosidade e apoio mútuo. Em 1 Coríntios 14, Paulo nos lembra que, assim como o corpo é embora tenha muitos membros, a igreja de Cristo é também um só corpo, com muitos membros, porque assim como o corpo é tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo. A verdadeira comunhão é reconhecer que somos todos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós tem um papel único, mas todos juntos formamos a família de Deus, trabalhando em unidade para cumprir o seu propósito na terra. Quando estamos em comunhão, fortalecemos uns aos outros e cumprimos a missão de Deus com mais eficácia e poder. Padre Reginaldo Manzotti disse: a verdadeira amizade cristã é a que aponta para Cristo e não para si mesma. A amizade e a comunhão cristã não devem ser centradas em nós mesmos, mas em Cristo, que é a nossa fonte de vida e poder. Quando estamos em comunhão, devemos apoiar uns aos outros na fé, apontando uns para os outros com amor e oração, sempre lembrando que nossa verdadeira amizade vem de nossa união em Cristo. Em Provérbios 27:17, encontramos esta verdade: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. A comunhão cristã nos desafia a crescer, a nos aperfeiçoar e a nos apoiar mutuamente. Quando estamos em comunhão com outros crentes, somos afiados pela palavra e pelo exemplo de vida deles. Eles nos encorajam a ser mais como Cristo, a viver com mais amor, paciência, fé e bondade. Essa troca de experiências e ensinamentos é essencial para o nosso crescimento espiritual e nos ajuda a caminhar mais perto do Senhor. Em Gálatas 4, Paulo nos orienta: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A comunhão é também uma oportunidade para carregar os fardos dos outros. Quando um irmão ou irmã em Cristo está passando por dificuldades, temos a responsabilidade de estar ao lado deles, orando, oferecendo apoio e amor. A verdadeira comunhão é desinteressada, sempre disposta a ajudar e a servir aos outros, assim como Cristo fez por nós. Em 1 João 1:7, somos instruídos: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado,
A verdadeira comunhão ocorre quando andamos na luz de Cristo, quando nos afastamos das trevas e caminhamos em sua luz. Nossa comunhão é purificada e nos permite experimentar a verdadeira unidade no corpo de Cristo. A luz de Cristo é o que nos une e nos capacita a viver em harmonia, apesar das nossas diferenças. Portanto, viver em comunhão com outros crentes é um dos maiores presentes que Deus nos deu. A comunhão nos fortalece, nos edifica e nos capacita a cumprir seu propósito. Quando nos reunimos em oração, estudo bíblico e serviço mútuo, estamos refletindo o amor de Cristo e permitindo que sua presença se manifeste poderosamente em nossas vidas. Chegamos a um ponto muito importante em nossa jornada cristã. A gratidão é uma virtude poderosa que tem o poder de transformar nosso coração e nossa visão da vida. Quando cultivamos um coração grato, não apenas reconhecemos as bênçãos de Deus, mas também abrimos as portas para mais bênçãos em nossas vidas. A gratidão nos conecta com o coração de Deus e nos ajuda a ver suas obras maravilhosas em todos os aspectos da nossa existência. Em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo nos instrui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não é algo que devemos apenas praticar quando as coisas estão indo bem, mas em todas as circunstâncias. Quando damos graças, mesmo nas dificuldades, estamos reconhecendo que Deus está no controle e que Ele usa todas as situações para o nosso bem. Gratidão é um ato de fé que nos coloca na posição de reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Padre Reginaldo Manzotti sabiamente escreveu: gratidão é a lembrança do bem que recebemos, é a maneira de devolver o que recebemos a Deus, reconhecendo sua bondade e generosidade em nossas vidas. Quando somos gratos, estamos devolvendo a Deus o reconhecimento de tudo que Ele fez por nós. A gratidão é uma maneira de honrar a Deus por sua fidelidade, por sua graça e pelas bênçãos que Ele derrama sobre nós todos os dias. Em Salmo 100:4, o salmista nos ensina: entrai pelas portas dele com louvor, e nos seus átrios com ação de graças, louvai-o e bendizei o seu nome. A gratidão é uma forma de louvor a Deus. Entramos na presença de Deus com um coração grato, oferecendo-lhe nosso louvor e nossa adoração. Gratidão é o portão que nos leva à presença de Deus, onde encontramos paz, alegria e renovação. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando praticamos a gratidão, experimentamos a paz de Deus, que vai além da compreensão humana. A gratidão nos tira da ansiedade e nos coloca em uma posição de confiança total em Deus, sabendo que Ele cuida de nós e que suas promessas são fiéis. Padre Reginaldo Manzotti, em sua sabedoria, também disse: a gratidão não é uma reação passiva, ela é uma ação de coração. Gratidão não é apenas uma sensação que experimentamos, mas uma decisão ativa de reconhecer as bênçãos de Deus em nossa vida. Quando escolhemos ser gratos, reconhecemos o bem que Deus faz em nossas vidas. E isso transforma nosso coração
nossa mente, nossas atitudes. Em Colossenses 3, 15, 17, Paulo nos lembra que a paz de Cristo, a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. E sede agradecidos, a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinando e admoestando-vos uns aos outros em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. A gratidão deve estar no centro de nossas vidas, moldando a maneira como nos relacionamos com Deus e com os outros. Quando somos gratos, nos aproximamos mais de Deus e de seu plano para nós. A gratidão também é uma prática que nos liberta da amargura e do ressentimento. Em Efésios 5:20, a Bíblia nos exorta, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando praticamos a gratidão, liberamos nosso coração de todo o peso da amargura e da negatividade, permitindo que o amor de Deus flua livremente em nossas vidas. A gratidão nos muda de dentro para fora, transformando nossa perspectiva e nos capacitando a ver as bênçãos, mesmo em meio às dificuldades. Portanto, a gratidão é mais do que um simples agradecimento. É uma atitude contínua de coração que reconhece e honra a bondade de Deus em todos os momentos. Ao cultivar um coração grato, abrimos as portas para mais bênçãos, mais paz e mais alegria. A gratidão nos leva mais perto de Deus e nos permite experimentar suas maravilhas de uma maneira profunda e transformadora. Chegamos agora à última parte desta jornada, onde refletiremos sobre a vitória final em Cristo. A Bíblia nos ensina que em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. A vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inimigo é a nossa vitória e, por meio dele, podemos viver em vitória em todas as áreas de nossa vida. Essa vitória não é apenas futura, mas é uma realidade presente para todos aqueles que creem e perseveram em Cristo. Em 1 Coríntios 15:57, Paulo nos afirma: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória que temos em Cristo é garantida. Ela não é baseada em nossas forças, mas na obra perfeita de Jesus na cruz. Quando colocamos nossa fé em Cristo, participamos dessa vitória que Ele já conquistou por nós. Isso nos dá uma confiança firme e inabalável de que somos mais do que vencedores. Padre Reginaldo Manzotti, com sua perspectiva cristã, observou: a vitória final não é sobre o inimigo, mas sobre a nossa própria incapacidade de crer nas promessas de Deus. A verdadeira vitória está em acreditar nas promessas de Deus e viver conforme elas. Quando exercemos fé, estamos apropriando-nos das vitórias já conquistadas por Cristo e nos permitindo viver em plenitude espiritual e emocional. Em Apocalipse 21:4, encontramos a promessa final de Deus para nós. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. A vitória final em Cristo é a promessa de que um dia seremos completamente livres de todas as dores. Até lá, vivemos na esperança dessa vitória, sabendo que a nossa salvação é garantida e que em Cristo já estamos vitoriosos. Em João 16:33, Jesus nos assegura: eu vos tenho dito isto para que em mim tenhais paz.
no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A vitória de Cristo no mundo nos garante paz em meio às tribulações. Embora enfrentemos dificuldades temporárias, a vitória final já foi conquistada e podemos viver em paz e confiança, sabendo que Cristo venceu o mal por nós. Em 2 Coríntios 2,14, Paulo nos lembra que, em Cristo, sempre somos conduzidos em triunfo, mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós espalha em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A vitória em Cristo não é algo que esperamos apenas no futuro, mas algo que podemos viver agora, espalhando o conhecimento de Deus e vivendo de maneira triunfante. Portanto, lembre-se, querido amigo, que você já é vitorioso em Cristo. Não importa o que você esteja enfrentando, a vitória final está garantida. Coloque sua fé nela, creia nas suas promessas e viva em vitória agora, pois Jesus já venceu o mundo por você.